Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Ciência e Covid-19, e a gente tem o prazer de apresentar o professor José Roberto Goldin. Ele trabalha no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também na Escola de Medicina da PUC-RS. Então, é um prazer, Goldin, que vai apresentar a aula sobre bioética e ética na pesquisa em situação de pandemia. Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando dessa atividade. E esse curso é extremamente relevante, é um curso que tem, eu acho, uma importância muito grande no sentido de disseminar informações realmente relevantes numa situação de tamanha incerteza como nós estamos vivendo nesse momento. Quando se começa a pensar nessa situação de pandemia, a primeira coisa que logo surgiu na imprensa, que logo começou a ser feita, foi uma pressão por resultados. Começaram a ver, por exemplo, no início, com as pesquisas epidemiológicas, com a questão de dados que não são comparáveis, né? A busca incessante de resultados tranquilizadores, a quantidade enorme de interpretações equivocadas que foram sendo feitas na imprensa, né? Inclusive por próprios cientistas que usaram modelos muito equivocados para fazer previsões estimativas, e esse tem sido um problema muito sério. Do ponto de vista das pesquisas clínicas, obviamente, né, a pressão de ter logo uma vacina, de medicamentos já existentes com alteração de indicação, como toda essa enorme celeuma mundial a respeito do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina nessas situações, e também a pressão de novos medicamentos antivirais. Ou seja, esse é um panorama que a ciência fica sob pressão da sociedade no sentido de ter resultados o mais rápido possível, como se isso fosse uma corrida acelerada, que de fato é, mas que a gente pudesse abrir mão de uma série de cuidados que a gente tem que manter ao longo desse processo de realizar uma pesquisa com seriedade. Uma primeira coisa que é sempre bom relembrar é o seguinte: toda pesquisa realizada em seres humanos, feita depois do triste episódio, né, de todas as situações que envolveram a década de 60, com enormes problemas que se enfrentou com várias drogas naquele momento, passou a ter uma sequência que foi estipulada no sentido de dar garantia de segurança, de tolerabilidade e de eficácia para os estudos. Então, se estabeleceu que antes deveria haver uma fase pré-clínica, que depois seria seguida de uma primeira etapa de uma fase 1, onde se avalia predominantemente segurança. Na fase 2, a segurança permanece e se agrega a questão da tolerabilidade. E na questão da fase 3, se agrega finalmente, então, a questão da eficácia. Uma vez tidas essas informações de segurança, tolerabilidade e eficácia, estava pronto para encaminhar para registro, e uma vez o registro liberado, se podia fazer o uso assistencial e desencadear os estudos de longa duração, com maior abrangência, que são os estudos de fase 4. No início da década de 90, se criou uma novidade, que foi o Fast Track, muito em função dos grupos organizados de HIV/AIDS, aonde essas fases se compactaram com o sentido de encurtar o espaço. Vocês veem que aqui a gente tem um espaço, um espaço que vai nessa dimensão, e aqui ele já está bem mais curto. E o que aconteceu aqui? As fases começam a se sobrepor. O que antes era, terminada a fase 1, se desencadeava a 2, terminada a 2, se desencadeava a 3, elas agora se sobrepõem, e inclusive a fase 2 e a fase 3 se desdobram em 2A e 2B, e 3A e 3B. Para quê? Na 2A, a gente começa a fazer as coisas já de tolerabilidade, que são mantidas, e aqui a gente já agrega aquilo que antes se fazia só na fase 3, que já são estudos de eficácia. E essa pressão que já se faz hoje tem acarretado alguns problemas em algumas drogas que realmente tiveram esse processo muito acelerado, e os próprios comitês de ética em pesquisa, quando avaliam
um estudo de fase 3, esperavam, antigamente, que a fase 2 e a fase 1 estava terminada. E o que a gente está vendo é cada vez mais essa gaita fechando e as fases se sobrepondo cada vez mais, e o número de dados disponíveis para poder fazer uma avaliação adequada não sendo adequado. Se nós olharmos os resultados que já estão disponíveis no Clinical Trials, e esse é o dado de hoje, nós encontramos que já estão cadastrados no Clinical Trials 260 projetos de pesquisa. Vocês veem que a grande maioria tem origem na China, vários deles em diversos países da Europa. O terceiro aglomerado é o dos Estados Unidos. No Brasil, no Clinical Trials, nós temos 6 estudos cadastrados no momento. E chama a atenção que a maioria dos estudos são oriundos das universidades, né? 20% dos estudos têm participação de empresas, mas 80% desses estudos são exclusivamente estudos acadêmicos universitários. Vendo a questão mais nacional na Plataforma Brasil. Na Plataforma Brasil está acontecendo um problema que os estudos estão sendo catalogados de 2 formas diferentes, que é com Covid-19 e com coronavírus, então dão resultados discrepantes, mas se a gente faz o agregado dessas 2 palavras-chave, acaba dando mais uma posição de hoje, de já existirem 50 projetos que foram avaliados pela Conep, que já estão na Plataforma Brasil, mas esses 50 projetos, a rigor, são só 18, porque 3 projetos clínicos, um deles tem 17 centros, o outro tem 14 centros e o outro tem 4 centros. Isso é um equívoco de encaminhamento, porque a rigor cada um deles deveria ter sido encaminhado como um projeto multicêntrico, mas na pressão todos eles estão encaminhando como se fossem projetos, cada um deles unicentro, mas essa é uma questão que vai ter que ser vista, né? Professor? Diga. Como nós combinamos de perguntar, já vou fazer uma primeira pergunta. No seu slide anterior, você mostra a participação massiva, né, maciça das universidades fazendo estudos nesse momento, né? A gente sabe que estudo clínico custa muito, né, e é bem comum que envolva a indústria, né? E nesse momento, em relação à pandemia, a gente tem quase que uma inversão, né, dos papéis. Mas aqui tu tem que pensar o seguinte, o Clinical Trials, originalmente, eram só ensaios clínicos propriamente ditos. Desses 260 projetos, tu vai encontrar uma série enorme de estudos epidemiológicos, de outros inquéritos que não são pesquisa clínica, mas que, muito por pressão dos editores, das revistas, depois para a posterior publicação, o pessoal tem cadastrado no Clinical Trials. Né? O governo americano tentou organizar, 2 anos atrás, um pouco Clinical Trials e desistiu. Né? Porque eles tentaram fazer com que só fossem cadastrados ensaios clínicos, né? Restringindo para a pesquisa clínica de novas drogas, de novos procedimentos, e que tivesse alguma participação norte-americana. E eles desistiram e continuam, então, sendo, talvez, o maior repositório de pesquisas do mundo atualmente. A ideia da pergunta era chegar nesse aspecto, né, da mudança do propósito do Clinical Trials, que inicialmente era para ensaio clínico, a gente já sabe que hoje não é bem assim, né, não é só isso, mas também queria fazer uma pequena provocação. A gente tem visto uma série de estudos sendo publicados como ensaio clínico, às vezes sendo, às vezes não, mas a gente ainda não tem visto o envolvimento da indústria nisso, até porque a gente sabe que eles não vão apostar, né, em algo que provavelmente não vai ter um retorno financeiro, né, e se já estão fazendo os estudos, por que eu vou iniciar esse processo, né, ou talvez porque eles tenham muitos requisitos formais para serem encaminhados, né, que nesse momento inviabiliza que eles iniciem o estudo tão cedo, né?
E eu acho que tem uma questão que tu colocou, que eu acho que é muito, muito adequada, que na universidade, no meio acadêmico, nós temos uma liberdade de criação muito maior. Enquanto que, do ponto de vista de uma empresa, eles vão ter sempre esse envolvimento econômico e legal que vai dificultar essa situação de uma resposta muito rápida, tu entende? Então, eu até me espantei que já tenham 20% de estudos com empresas participando. Entende? Mas eu acho que isso é uma coisa que vai num crescendo e que que nem tu chegue, se tu for atrás do H1N1, por exemplo, no Clinical Trials, tu vai ver que teve um pico e depois ele vai para um patamar bem mais baixo de pesquisas, que é o que vai acontecer agora também, sem dúvida nenhuma. Uma coisa que é fundamental é sempre lembrar o seguinte, né? A pesquisa tem que ser uma geradora de novos conhecimentos. A pesquisa tem essa grande função, o elemento fundamental dela é realmente gerar esses novos conhecimentos. Mas também a gente tem que lembrar que, nesse momento particularmente, a pesquisa é um dever social. E essa é a grande resposta que as universidades estão dando. Todas as críticas que foram feitas à academia, hoje em dia estão tendo como uma grande resposta esse dever social que nós todos temos de estarmos realizando pesquisas para tentar gerar conhecimentos, para gerar esse bem comum da humanidade. Eu acho que esses 3 elementos aqui da pesquisa são fundamentais de serem lembrados. A pesquisa gera conhecimentos, ela é um dever social para o pesquisador e a finalidade dela deve ser o bem comum da humanidade. E que objetivos são esses que estão por trás de uma pesquisa em pandemias? Tem um documento que saiu agora, recente, do Programa Regional de Bioética da Organização Pan-Americana de Saúde, que é uma orientação ética sobre questões, né, trazidas pela pandemia do coronavírus, e que eles abordam e eles começam justamente com essa questão dos objetivos, onde eles dizem que, primeiro, um dever fundamental é tentar compreender a própria dinâmica da pandemia. Vocês veem que nós todos estamos com uma certa perplexidade pela diferença de comportamento que a pandemia está tendo em diferentes lugares do mundo. O padrão de comportamento que a pandemia está apresentando são questões que a gente tem ainda muito a responder. E, de novo, eu volto lá naquela primeira questão que eu apresentei. A questão da confiabilidade dos dados epidemiológicos e da discrepância da forma pelo qual eles estão sendo coletados. E isso, então, está atrapalhando muito essa compreensão adequada da dinâmica que a própria pandemia está apresentando. De tentar formular intervenções e práticas que sejam realmente transponíveis de uma forma muito rápida. Vocês veem toda a discussão do uso ou não uso de máscaras pela população em geral, pelos profissionais que atendem público, pelos profissionais de saúde, pelos pacientes, por familiares. E essa é uma intervenção que a gente está vendo que está tendo uma mudança ao longo do tempo agora, baseada em alguns estudos preliminares que já estão sendo oferecidos. E, sem dúvida nenhuma, o grande objetivo vai ser avaliar a segurança e eficácia desses testes diagnósticos das vacinas, das terapias e das estratégias de manejo. Vocês veem que, por exemplo, vários testes diagnósticos que hoje em dia estão sendo oferecidos são testes que ainda sequer se tem uma adequada compreensão de qual é o grau de especificidade e sensibilidade deles. E isso é fundamental para ver que estratégias nós vamos usar na hora de tentar, de alguma forma, caracterizar a adequação deles para qual finalidade a gente vai ter. A própria questão das vacinas, né? Toda a questão de desenvolvimento de vacinas, que o pessoal fica numa ansiedade muito grande, e é bom sempre lembrar, uma vacina, desde o início até a sua comercialização, demora, num cálculo otimista, cerca de 10 anos. Ou seja, é diferente, o pessoal faz algumas associações equivocadas,
de dizer, mas como é que a gente tem uma vacina de gripe nova a cada ano que incorpora a anterior? Só que essa não é uma vacina que vai tendo incorporação, ela vai ter que ter todo um desenvolvimento inicial e testes de vacina são extremamente delicados, né, de serem realizados. A questão de ter uma fase 1 de teste de vacinas, onde eu vou ter pessoas que não tiveram fator de exposição e passarão a ter diretamente com as vacinas. Toda a questão das terapias que estão sendo utilizadas e tentadas, vocês veem todas as estratégias de manejo, a proliferação de notícias que surgem de diferentes respiradores, de adaptações de respiradores, de manejos de pacientes, de tentar fazer um compartilhamento de um mesmo respirador, como na Itália se está fazendo em alguns centros, um ventilador servindo a 4 pacientes simultâneos, e de verificar qual é a segurança disso, qual é a eficácia, ou se simplesmente é uma medida desesperada. E eu acho que essas são questões que, infelizmente, a gente vai aprendendo com perdas significativas no caminho, mas que a gente tem que aprender a lição daqui para frente para poder formular isso de uma forma adequada. Uma questão que é fundamental é manter a visibilidade da pesquisa. Ou seja, é divulgar o máximo possível que pesquisas estão sendo feitas, quais são elas, e vocês veem, essa é uma questão importante aqui no Brasil, já ter a Plataforma Brasil, que qualquer pessoa que entrar no site da Plataforma Brasil consegue pesquisar que pesquisas estão sendo feitas, quem é o pesquisador, aonde que ela está sendo feita. Isso dá tranquilidade para as pessoas, de saber que a comunidade acadêmica não está inerte perante um desafio tão grande. Outros lugares do mundo não têm, né, repositórios que tenham essa transparência, que permitam essa visibilidade. Uma outra questão importante é que eu acho que isso vocês já abordaram em algum módulo do curso, da parte de bioestatística, quando a gente fala em análise interina, e de poder dar algumas perspectivas de direcionamento dos resultados, de ver como é que os resultados estão andando. Isso pode ter um elemento tranquilizador, porque às vezes os projetos têm longa duração, e divulgar uma análise interina, ainda com um grau de incerteza bastante grande, já pode ser pelo menos um indicativo numa situação de tamanha incerteza que a gente está vivendo, nessa situação de pandemia que nós todos estamos. E um terceiro item que é fundamental é, quando falar sobre pesquisa com a imprensa, é usar uma linguagem acessível. No Brasil, nós temos pouquíssimos jornalistas que têm qualificação de ser chamado de jornalista científico, ou seja, que dominam esse fazer da pesquisa, que dominam essas questões básicas de entendimento de uma linguagem científica. E vocês veem que, infelizmente, o que a gente nota é que nos meios de divulgação o pessoal fica falando muito com questões de opinião e não de argumentação. É muito fácil opinar sobre isso, se é uma coisa válida ou não é válida, e vocês veem, eu ainda assisti esses dias, dizendo, não, nós temos já uma vacina que vai estar, que começou o projeto e nós vamos ter resultados talvez em 2 meses. Se vocês entram no estudo que está sendo realizado, esse estudo prevê uma duração de 18 meses. Ou seja, as pessoas não entenderam que o estudo como tal não vai gerar nenhuma informação com menos de 18 meses. Isso cria na população uma ansiedade ainda maior por um resultado que, infelizmente, vai ser frustrado. Professor, gostaria de fazer uma pergunta e ouvir seu comentário sobre isso. Essa questão da linguagem acessível, para mim, ela é particularmente importante, porque eu acho que nós temos hoje mais epidemiologistas e bioestatísticos do que jamais nós tivemos. Hoje todo mundo se sente à vontade, não só a imprensa, mas todas as pessoas que têm acesso a divulgar a sua opinião dão uma informação que parece técnica. Num momento como esse,
como seria possível filtrar, ou pelo menos centralizar essa informação através da imprensa, que é quem, né, mais consegue chegar, tem mais capilaridade, para que a gente garantisse vamos dizer assim, uma qualidade de informação mínima? Olha, Alice, eu acho que a única maneira de se fazer isso era ter uma posição proativa das universidades, no sentido de disponibilizarem informações de boa qualidade e pessoas que pudessem dar entrevistas com qualidade para a imprensa, e que isso às vezes é uma queixa que a imprensa faz, de que eles às vezes procuram e não conseguem ter uma interlocução adequada com a universidade. Agora, por outro lado, essa situação de ocupação de espaços de mídia por outras pessoas vai acontecer, obviamente. É só tu ver a quantidade de pessoas falando de questões de modelagens matemáticas e que aplicam um modelo sem ter nenhuma adequação do ponto de vista epidemiológico. Eu posso fazer eu posso ter modelos de propagação, mas que são de outras coisas. E hoje em dia, tem uma política que os meios de comunicação usam, que é a questão da identificação de quem está falando com quem está ouvindo, né? E aí eles têm a mania de colocar pessoas leigas dando opiniões sobre coisas as mais complexas possíveis, e vocês veem que isso está acontecendo muito frequentemente. Eu acho que nós temos que disponibilizar informação de boa qualidade para a imprensa, e esse é um papel que as universidades podem ter, no sentido de ter, pelo menos minimamente no seu site, de ter em algum lugar informações confiáveis, e ter um papel talvez proativo de procurar os meios de comunicação no sentido de dar informações de qualidade. Certo. Uma questão fundamental que envolve a pesquisa é a avaliação dos próprios projetos de pesquisa. Nessas situações de muita pressão social de resultados e dos próprios pesquisadores quererem, né, começar rapidamente seus projetos, pode acontecer a situação essa que nós estamos vivendo hoje, de que o processo tenha que ser acelerado, mas ele não pode abrir mão do rigor, da qualidade dos critérios que são utilizados para avaliar os projetos. A CONEP, aqui no Brasil, houve por bem de centralizar a avaliação dos projetos que envolvam a pandemia. Todos os projetos entram na plataforma Brasil pelos CEPs locais, mas eles acabam todos sendo avaliados diretamente pela CONEP, e que acaba ela dando a aprovação final e os CEPs simplesmente referendam essa situação. Eu acho que isso foi realmente uma ação extremamente adequada que a CONEP teve, no sentido de evitar a pressão local nos comitês e no sentido de dar uma harmonia para os critérios de avaliação que estão sendo utilizados no Brasil inteiro, frente a essa demanda crescente de projetos que a pandemia está tendo. Um dos itens que mais tem preocupado os pesquisadores é a questão do consentimento informado. Ou seja, como é que, numa situação que nem essa, a gente vai poder obter consentimentos? E vocês veem que o marco regulatório brasileiro e mundial, todos eles têm esse critério, já prevê situações onde seja inviável obter o termo de consentimento, ou que ela possa significar riscos à privacidade, à confidencialidade dos dados do participantes ou a vínculos de confiança. Eu acho que nós estamos numa situação em que, por exemplo, alguns inquéritos feitos em unidades de tratamento intensivo, tem vários que estão começando no Brasil agora, vai ser inviável conseguir o termo de consentimento óbvio do paciente e também do familiar, pela restrição de acesso que os familiares vão enfrentar crescentemente pelas medidas de contingência nos hospitais. Dessa hora, os pesquisadores podem pedir para que a dispensa da obtenção, eles podem assinar um termo de compromisso para uso de dados que os comitês já podem utilizar. Vários comitês do Brasil já têm essa prática de ter um termo pelo qual o pesquisador se compromete a dar
uma proteção adicional para esses dados e existe respaldo regulatório para isso. Ou seja, os pesquisadores que vão pedir essa dispensa vão ter que justificar de uma forma muito clara por que é inviável e já antecipadamente encaminhar em conjunto, né, um termo de compromisso para uso de dados, aonde todos os pesquisadores que vão ter acesso àqueles dados se comprometem em garantir a preservação da privacidade e da garantia do dever de confidencialidade. E aí entra a questão central, que hoje em dia está preocupando, né, universidades do mundo inteiro, que é a questão da proteção de dados pessoais. Desde 2018, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Ela entra em vigor agora, em 14 de agosto desse ano, e é uma lei que algumas instituições já estão se preparando muito bem. Por exemplo, no Hospital de Clínicas, nós temos vários comitês para trabalhar essa questão de uma forma muito adequada, porque é realmente uma situação muito delicada que nós todos vamos enfrentar, mas eu também vejo grandes universidades que ainda não se mobilizaram e é uma tarefa gigantesca que se tem pela frente para conseguir ter um marco institucional que dê efetiva proteção de dados pessoais a todos nós. E vejam que os dados pessoais sensíveis de participantes de pesquisa têm que ser protegidos. Qual é uma forma de fazer essa proteção? Que os bancos de dados de pesquisas mantenham esses dados pessoais sensíveis de forma anonimizada. Eu posso coletar o dado identificado, mas quando eu vou documentar, eles vão ser documentados e o paciente participante de uma pesquisa vai ser identificado por um código de identificação por projeto. Essa é uma questão que a gente está implantando em alguns locais e é fundamental que se tenha. E aí podem perguntar, sim, mas e se eu quiser fazer um segmento epidemiológico desses pacientes? Eu tenho um outro banco onde eu tenho os dados de identificação, eu tenho um banco intermediário com a transição e eu tenho o código de identificação do banco de dados. Ou seja, se eu precisar voltar, eu volto para o dado original. Mas quem está usando aquele banco de dados para fazer as análises e tudo, desconhece os dados de identificação pessoal das pessoas. Isso é um ponto fundamental que nós devemos buscar, que cada vez mais as pessoas tenham, que esses bancos sejam institucionais, que esses bancos tenham essa garantia, e o que infelizmente a gente vê é que às vezes são bancos gigantescos que as pessoas mantêm em pendrives, com nomes, telefones, com identificação, e uma série de dados que claramente estão tipificados na Lei Geral de Proteção de Dados como sendo dados pessoais sensíveis. Ou seja, vocês vão ter questões que envolvam, né, questões de origem étnica, questões religiosas, políticas, filiações, as mais variadas instituições, e vocês veem que ali, perdido no meio, aparece a questão dos dados de saúde. Óbvio, questões que envolvam vida sexual, questões de genética, mas vejam que os dados de saúde, que é onde a coisa está acontecendo agora, são considerados dados pessoais sensíveis, e a maneira da gente preservar é tentando fazer essa anonimização. Ela pode ser uma técnica extremamente simples, como eu falei antes, de ter os dois bancos intermediados por um dicionário de identificação intermediário que já garante essa questão para a gente poder, de alguma forma, manter essa proteção de uma forma mais efetiva. Professor, posso interromper e fazer uma pergunta sobre isso? Uma Claro. das aulas que a gente vai ter disponível no nosso curso foi com o professor Alexandre, da USP, que é expert em inteligência artificial. E ele nos relatou e vai apresentar no curso sobre as técnicas de machine learning, né, que é muito utilizado até não apenas na área da saúde. E conversamos sobre a questão da ética e a aplicação desses estudos, e ele comentou que tinha um cuidado em relação à como é que é mesmo? Anonimização. E até eu vi o ministro da Saúde dizendo que vai ter robô entrando em contato com
com pacientes, principalmente os de risco, idosos e com comorbidades, para que se tenha conhecimento sobre isso. Essa questão de inteligência artificial e a bioética, como é que está? Esse talvez seja o maior desafio para todos nós nessa área de proteção de dados pessoais. Que trabalhar com grandes massas de dados, por exemplo, pegar bancos de informações que estão disponíveis nos grandes hospitais do Brasil. Vamos pegar, por exemplo, o DataSUS, por exemplo. Na medida que se trabalha em ambientes de Big Data, que vai ser possível, através de um identificador comum, por exemplo, CPF, fazer a linkagem de grandes bancos, e vocês veem que já o governo federal já tem um projeto, que talvez seja esse projeto, eu desconheço, que esteja dando suporte para essa proposta, que eu ouvi ontem o ministro falar também, de que eles vão fazer uma grande plataforma de dados para tentar monitorar propagações, inclusive usando georreferenciamento, né, em nível infralocal, inclusive, né, trabalhando até com questão de bairro dentro da cidade. É uma questão super delicada que, para fins de vigilância, eu acho que é uma questão fundamental. Para fins de pesquisa, a gente vai ter que dar uma pensada muito séria nessa questão. Machine Learning é uma novidade que surgiu. Hoje em dia, a gente consegue entrar em grandes bases e vocês veem que alguns lugares têm feito propostas bastante inadequadas nessa área, no sentido de que, se eu retirar o nome e o número do prontuário e o endereço geográfico da pessoa, eu estou anonimizando. Eu não estou anonimizando, porque ao longo de uma evolução em linguagem natural de um prontuário, eu vou estar citando o nome do paciente, eu vou estar citando o nome dos profissionais envolvidos. Vocês imaginem o trabalho gigantesco que vai ser. Nós temos uma base que já está sendo montada nesse sentido, de retirar todas as identificações profissionais nas evoluções, aquilo que, do ponto de vista assistencial, é a garantia da qualidade do dado, para fins de pesquisa, usando Big Data, é justamente o que não pode aparecer. Então, parece uma coisa contraditória, porque são atividades que realmente, nesse ponto, elas são contrárias. Uma coisa é eu ter a garantia de identificar quem fez o quê. E na base de dados que eu vou usar para fazer machine learning e outras coisas, eu justamente não posso identificar para evitar essas situações de estar trabalhando com uma informação pessoal sem o adequado consentimento daquela pessoa. Ficou claro, Ayrton? Sem dúvida, ficou sim. Obrigado pela explicação. Outra questão que é muito importante de lembrar é que as pessoas, às vezes, já estão querendo usar dados já coletados para fazer pesquisas na pandemia. Se for mantendo o mesmo objetivo, não tem problema nenhum. A pesquisa já estava, né? Eu já estou lá fazendo minha pesquisa e ela continua. Por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa que eu trabalho com dinâmica de doenças infecto-contagiosas, essa é mais uma doença que se agrega àquele meu banco. Mas quando eu estou alterando objetivos para poder, por exemplo, ver, eu tenho por exemplo, estou pegando uma situação totalmente hipotética, tá? De tentar resgatar aquela antiga hipótese de que, a partir da gripe espanhola, surgiu um maior número de infartos do miocárdio. E eu já tenho um estudo que está fazendo uma pesquisa só populacional de infarto do miocárdio, mas não coletava os dados do Covid, eu vou ter que ter esses dados, de alguma forma, protegidos por um consentimento abrangente daquelas pessoas. Se eu não tiver um consentimento abrangente, eu vou ter que demonstrar que tem uma enorme relevância desses resultados para a sociedade, e isso vai ter que passar por um comitê de ética aprovar esse uso secundário de dados que já foram coletados com outro objetivo. E isso tem uma repercussão muito interessante em projetos que já estão em andamento. Por exemplo, aquela situação que eu apresentei antes para dado coletado, que aqui se repete a mesma coisa. Se eu já estou coletando informações
que estão vindo, né? E eu tenho lá um campo diagnóstico, e eu vou acrescentar a esse campo diagnóstico mais uma informação que vai ser o coronavírus 2, o Covid-19, e assim por diante, ótimo. Agora, se eu tiver que alterar uma variável, se eu tiver que criar alguma situação de alterar um objetivo do meu estudo, isso caracteriza a necessidade de uma emenda. E essa emenda vai ter que ser encaminhada via plataforma, e essa emenda vai cair na CONEP por envolver essa situação envolvendo a pandemia como ela tem hoje em dia. Ou seja, projetos já aprovados, as pessoas têm que ter um cuidado para não ser interpretado isso como uma maneira oportunística de burlar, talvez, a avaliação por um comitê. Mas eu tenho certeza de que, por exemplo, vários projetos que já estão em andamento vão poder continuar e vão poder incluir as informações da pandemia por já estarem elas incluídas naquele grande escopo original do seu projeto. Esse é um desafio grande para os CEPs em terem um entendimento adequado dessa situação. Uma outra questão, já indo agora para a parte já de material produzido, né, a partir de pesquisas na pandemia, é como é que esses resultados vão ser divulgados. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter que fazer uma divulgação científica o mais ampla possível e o mais rápida possível. Nenhuma situação anterior a gente já tinha os pré-prints disponíveis. E vocês veem que hoje em dia é um volume gigantesco de informações que são liberadas e que estão invertendo a lógica. Eu libero e ela é avaliada a posteriori, em vez dela ser avaliada, né, anteriormente à sua publicação. Vocês veem as grandes revistas todas estão fazendo avaliação editorial extremamente acelerada, de forma que eles estão liberando um volume de artigos impressionante. Eu vou mostrar um gráfico para vocês depois, já nessa área, num período de tempo extremamente curto. Vocês veem toda a enorme celeuma que deu a partir dessa questão do uso de medicamentos já existentes, que surgiu a partir de uma carta publicada, né, de uma correspondência que uma revista extremamente importante na área da saúde publicou e que acabou gerando toda essa enorme discussão. E aqui eu volto de novo. Uma prática extremamente adequada, quando um grupo divulga um paper novo que publicou, é fazer também um material de divulgação leiga acessível. Ou seja, de tentar fazer um parágrafo, pelo menos, ou um texto que não seja superior a uma página, onde ele apresente aqueles dados para uma pessoa que não conheça nada daquela técnica, que não conheça nada daquele assunto, mas que está muito motivada a tentar buscar uma informação que, nessa hora, a informação é tranquilizadora para a população. Então, eu acho que, na medida que os grupos de pesquisa se organizam para fazer essa divulgação entre pares, também poderiam ter essa ideia de fazer uma divulgação associada, de ter pelo menos uma página, um documento pequeno que pudesse ser agregado para já dar uma informação que não precisasse ser digerida por outras pessoas, mas que o próprio grupo já destacasse, né, uma visão. Aquilo que a gente faz quando faz um resumo de um artigo, mas não naquela forma tão estruturada e tão dura, mas de uma forma que fosse realmente assim, o que isso interessa a alguém da população? E aí fazer uma divulgação que mantenha esses aspectos éticos todos preservados, junto já com a publicação de cunho mais acadêmico, mais científico. Notem nesse gráfico aqui, que pegando também os dados de hoje do PubMed, só no ano de 2020 já foram publicados, até hoje de meio-dia, 2.495 artigos. E aí vocês vão dizer, pá, mas como é que já tinha artigos que vinham em anos anteriores? Lembrem que coronavírus não é uma novidade. Este é um novo tipo. E esse é que disparou essa situação aqui. Mas ele já tinha essa situação. Dá um detalhe para vocês. Um jornal publicou nos Estados Unidos que já tinha encerrado o primeiro estudo para uma vacina de coronavírus. Só que era para o outro coronavírus, não tinha nada a ver com esse. Se vocês entram no Clinical Trials,
vocês vão ver vários estudos, se vocês colocam a palavra-chave coronavírus, que já estão encerrados, que já têm até resultados. Só que eles não são resultados que são adequados para essa nossa realidade. Eles são daquela realidade da outra ocasião que a SARS teve há anos atrás. Mas só para vocês verem de como as revistas estão respondendo muito rapidamente nas avaliações, porque não se esqueçam o seguinte, para entrar no PubMed é só em revistas que estão indexadas com um processo de seleção grande e que mantenham toda essa qualidade editorial. Professor, Diga. Tem uma pergunta ainda sobre essa questão. A essa altura, depois de a gente ter vivenciado, né, digamos que essa é a nossa, talvez, quarta grande situação, né, dessa emergência, não a pandemia, mas de emergência, de precisar respostas científicas e disseminar essas respostas científicas para todo mundo pensar globalmente. Talvez não seria já o momento de a gente ter uma outra forma de comunicação, que não um artigo numa revista indexada. Eu, particularmente, fiquei muito desconfortável com a publicação, essa última publicação da JAMA sobre a intervenção com o plasma, porque, querendo ou não, as pessoas vão usar isso como referência. Claro. Será que a gente não deveria ter já evoluído para um outro formato de garantir essa disseminação, garantir a respeitabilidade, disseminar da forma adequada para o meio científico, mas também preservar aquilo que aqueles critérios que a gente usa tradicionalmente para referenciar um artigo como de valor científico? Esse é o problema, né, Alice? Eu acho que a gente está numa pressão enorme e aquelas questões que vinham sendo discutidas, mais do que pela ética na pesquisa, mas pelas discussões sobre integridade na pesquisa, agora estão emergindo com muita força. De quais são esses meios adequados para a gente disseminar conhecimentos científicos e quais são essas novas maneiras que a gente vai poder fazer, de como é que a gente vai poder ter uma triagem adequada desses materiais sem que caracterizem novos conflitos de interesse. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é um caminho que a gente vai ter que trilhar e que os meios estão aí disponíveis, né? Eu acho que quando a gente fez a transição do papel para o meio eletrônico, se pensou que essa mudança seria feita e não foi, né? Ela ficou travada de novo pelo mesmo mecanismo e a gente está usando um processo de avaliação de artigos que tem quase 200 anos e que tem se mostrado em algumas situações extremamente delicado, principalmente pela pressão econômica, pela questão de conflitos de interesse que estão ocorrendo. Ok, obrigada. Eu queria terminar só para mostrar um referencial que é importante de preservar. Eu acho que numa situação que nem essa, não é hora da gente falar muito em fundamentos, é hora da gente falar em coisas mais pragmáticas. Mas tem um autor dinamarquês, infelizmente já falecido, que é o Peter Kemp, que realmente deu uma orientação que eu acho extremamente adequada para essa realidade. E ele disse que existem princípios éticos que, ao contrário dos princípios norte-americanos, da bioética norte-americana, que a maioria das pessoas conhece, né, que é a justiça, a autonomia, beneficência e não maleficência, e que é onde se faz aquela ponderação entre os princípios, e quando eu tenho um choque, que eu vou pensar em um priorizado ou em outro, o Peter Kemp propôs uma situação muito mais adequada, que eu acho. Que ele propôs a situação de que nós devemos, não é ponderar, mas nós devemos ter coerência na aplicação de princípios. E ele propôs também 4 princípios. Um primeiro fundamental que norteia todas as nossas ações, que é reconhecer a dignidade humana como sendo inerente a cada um de nós. De que ninguém é mais ou menos, nós todos somos humanos, né? De que vocês veem que talvez seja essa situação da pandemia dos maiores impactos que tenha causado em várias populações é justamente de que todos estamos no mesmo barco, né? De que nós todos estamos nessa lógica
de vulnerabilidade que vocês veem ali embaixo, e que ela não é mais uma vulnerabilidade somente econômica, somente social, mas ela é uma vulnerabilidade por estarmos vivos no mundo nesse momento, todos nós. Autonomia, o Peter Kemp usou essa palavra, mas a rigor, se vocês leem os textos dele, muito mais adequado seria utilizar a palavra liberdade, que é a liberdade de escolha, que é a liberdade de poder fazer as minhas opções. E vocês veem que do outro lado entra a questão da integridade, de como é que a gente mantém a integridade física das pessoas, social, mental, espiritual e assim por diante. E esse é um desafio gigantesco. Se vocês pensam que hoje nós estamos, todos nós, frente a um desafio gigantesco que nem esse, onde a dignidade é inerente a todos. Mas, por exemplo, muitas pessoas estão tendo pela primeira vez uma restrição de liberdade importante. Coerentemente, para preservar a integridade, elas não estão tendo mais a liberdade anterior de poder fazer uma livre escolha de, por exemplo, comer fora, ir num restaurante, ir num bar com os amigos. E essa autonomia foi restrita em função da preservação dessa integridade, ao reconhecer que nós todos, nesse momento, estamos muito vulneráveis. E vocês veem que não é uma preponderância, não é uma ponderação, mas é buscar uma coerência que fique entre esses princípios de uma forma harmônica, e eu não estou dizendo que a integridade restringe a autonomia. Não, a integridade é que justifica essa restrição, mas ela não é uma questão de oposição, simplesmente. E talvez a mais importante de todas é reconhecer que aquela noção de vulnerabilidade estática que se tinha no passado, de que vulnerável era um idoso, que vulnerável era uma pessoa pobre, vulnerável era um doente mental, a gente tem que cada vez mais reconhecer de que todos nós dinamicamente somos vulneráveis. Ou seja, todos nós enfrentamos alguma situação que pode nos credenciar claramente como vulnerável situacionalmente naquele momento, como esse, por exemplo, que nós todos estamos vivendo. E eu acho que esse aqui é um grande pano de fundo, é uma grande discussão que a gente pode fazer, e ela é fundamental para a gente ter uma visão mais integrada dessa questão da ética que está permeando essas discussões todas, e que, infelizmente, o pessoal não tem, às vezes, um rigor de reflexão necessário para poder dar a dimensão adequada dos desafios éticos que nós estamos enfrentando. E eu achei por bem terminar com o primeiro aforisma do Hipócrates, né? Um texto de 2.500 anos atrás. Vocês veem aforisma, né? Sempre aquela frase curta que tem uma sabedoria enorme. E o primeiro aforisma do Hipócrates começa dizendo, né, que a vida é breve, que a ciência é perene, que a oportunidade é ardilosa, que a experimentação é perigosa e que o julgamento é difícil. Se vocês forem pensar nessa situação aqui, talvez isso seja um resumo de tudo que nós conversamos até agora, de que essa frase sintetiza o que é fazer uma ética na pesquisa de forma adequada. É reconhecer essa vulnerabilidade, essa brevidade da vida, de entender que os conhecimentos se tornam um patrimônio coletivo, de que essas oportunidades sempre têm algum risco associado, a experimentação sempre envolve riscos, e julgar isso, seja avaliando um projeto, seja avaliando um paper, seja avaliando a transposição disso para a vida real, é sempre muito difícil. E eu acho que esse talvez seja o maior ensinamento que a gente tem que pensar, e essas situações como as que nós estamos vivendo hoje, permitem, às vezes, fazer algumas paradas que permitem que até o planeta inteiro respire melhor, como ele está respirando hoje em dia, mas que nós todos tenhamos, talvez, essa parada para poder refletir um pouco sobre o que é esse modelo que nós estamos vivendo, inclusive da própria geração de pesquisa. Eu queria só terminar oferecendo para vocês 2 fontes de materiais de apoio.
Eu tenho um blog de bioética complexa que eu estou dedicando exclusivamente para situações da pandemia. São pequenos textos só para refletir sobre questões na área de pesquisa, na área assistencial, que tem um enorme desafio, né? Sobre, por exemplo, questões de triagem de pacientes, que vocês veem situações do mundo inteiro, as mais variadas. E também um outro site, que é um repositório enorme que a gente mantém, de bioética, que é o Bioética URGS BR. Faltou um B ali no finzinho, né? E que esses QR Codes permitem o acesso direto, que a gente pode chegar e vocês vão ter acesso, principalmente nesse site, nessa questão mais teórica da ética na pesquisa e desses referenciais que o Peter Kemp, por exemplo, deixou para todos nós. Bom, então, muito obrigado. Realmente muito boa a aula, e para nós que estamos assistindo as aulas gravadas, certamente vai ser uma contribuição muito importante até para entender melhor o cenário que a gente está em função dessa pandemia. E eu vou começar a pergunta sobre prioridade de pesquisa nacional, né? Evidentemente, a prioridade tem sido doenças crônicas não transmissíveis, até porque é o que mais causa mortalidade na nossa população. No entanto, essa novo coronavírus é uma doença emergente, e essa questão, então, eu queria que tu discutisse um pouco como definir prioridade de pesquisa no pós-pandemia. E principalmente que agora os editais todos estão sendo, evidentemente, estimulados para se fazer pesquisa em relação a essa Covid-19, né? Então, eu queria esse eu acho que é um dos problemas do nosso país, que não tem uma política bem definida de prioridade de pesquisa, e principalmente agora, com essa emergência, essa doença emergente, certamente definição de prioridade vai ser ainda mais difícil. Eu acho que esse é um tema muito importante, que é a questão toda de alocação de recursos para projetos de pesquisa. Esse vai ser um desafio gigante que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente, no sentido de ver como que vai ser feita essa indução de pesquisa, né? Eu sempre defendo um modelo duplo, de que a gente não deve só fazer pesquisa induzida para não tolher a criatividade. Eu defendo que a gente tenha que ter um balcão aberto também para financiar pesquisas que são demandadas pelos pesquisadores, pela sua criatividade, mas que, sem dúvida nenhuma, ter uma indução forte nessa área de pesquisas que são da área de doenças infecto-contagiosas, sem dúvida nenhuma, é um caminho que vai ter que ser trilhado. Tirei. Bom, então, eu ouço com alguma frequência o podcast do New York Times, que é o chamado Daily, diário. E o de hoje, particularmente, me chamou muito a atenção, que é em relação a firmas no mundo que elaboram vacina, estão desenvolvendo vacinas para esse novo coronavírus, e uma delas que está sendo identificada como boa perspectiva de ter o lançamento em torno de 1 ano, é uma alemã. E o governo dos Estados Unidos está investindo nessa firma alemã, mas que ela produz a vacina como uma firma americana. Então, e aí foi comentado que no início do processo não tem um número suficiente para toda a população de vacinas. E aí vai ser America First, né? Que uma firma alemã que está sendo comprada pelo governo americano, que vai disponibilizar a vacina para a população americana. E, evidentemente, os alemães não estão nem um pouco satisfeitos com isso. Então, eu queria que tu discutisse iniquidade, que é uma característica muito importante no mundo e que, certamente, numa questão de vida ou morte, né, certamente isso vai ter uma cada vez mais relevância, né? Como é que é a questão ética nisso? Tu sabe que teve uma reunião que o governo americano fez com 4 grandes empresas, que essa reunião ocorreu lá na Casa Branca mesmo, né? Que estava presente a
a GSK estava presente, que é do Reino Unido, a Sanofi, que é da França, e estava presente também essa Cure, eu não me lembro como é o nome inteiro da empresa, tá? Que é uma empresa alemã. E estava uma outra empresa norte-americana. Eram as 4 que estavam presentes. E realmente, essa empresa alemã é a que mais potencial de desenvolver um produto viável tem no momento. Tá? E a manifestação inicial do governo americano, naquela reunião, foi no sentido de que eles injetariam dinheiro nessa empresa, desde que a produção fosse direcionada para o mercado norte-americano. Né? E como a gente sabe que a capacidade de produção de vacinas não é tão simples assim de ser feita, isso é um problema, e a repercussão que isso teve na própria Alemanha foi gigantesca. Né? Os próprios jornais da Alemanha fizeram severas críticas e, inclusive, o que era diretor na época, que compareceu nessa reunião, já foi retirado da empresa. Né? Que era alguém que tinha vindo da indústria, que não era da indústria da área da saúde, para essa área, e o antigo diretor-geral da empresa reassumiu a empresa como uma forma de garantir que não haveria essa transposição e essa forma tão desigual de tratamento como foi proposta naquela reunião. Então, isso está tendo uma repercussão grande, evidentemente. Né? Muito, muito. Nos jornais da Alemanha, isso tem sido uma discussão constante atualmente. Hoje de manhã, na gravação com o professor Robert Janet, na discussão sobre a mudança de modelo rápido de atendimento para uma epidemia que está sendo muito importante nos Estados Unidos, se comentou sobre ações individuais e ações coletivas para o manejo de uma situação como essa, e que a maior parte das pessoas tem dificuldade de entender que a maior parte das intervenções não medicamentosas e não tendo disponível vacina são medidas coletivas, como o isolamento social. O isolamento social é muito mais uma medida coletiva do que para a proteção de cada indivíduo particularmente. E aí eu queria que tu discutisse, nós como professores e quem está assistindo também são alunos de cursos da área de saúde, como ensinar isso da ética coletiva ser tão importante quanto os aspectos individuais que é a pauta da nossa sociedade, né? De autonomia, vale mais o aspecto individual do que o coletivo. Eu acho que essa talvez seja a maior crise que a sociedade norte-americana vai passar, que é conseguir sair daquela noção do individualismo pleno, né? aquela situação que beira o egoísmo, muitas vezes, de dizer que o indivíduo sempre está em primeiro lugar, quando a coletividade também conta. Eu acho que a gente não pode nem cair num extremo do coletivismo como norma, nem do individualismo também como norma. Eu acho que nós temos que ter essa visão integrada de uma noção de uma sociedade em rede, onde todos são responsáveis por todos. E talvez essa situação de isolamento social seja um exemplo notável, que nunca ninguém tinha pensado numa situação que nem essa. Eu mesmo me surpreendi quando as autoridades chinesas fizeram aquele bloqueio gigantesco naquela província, e eu fiquei pensando, mas que forma autoritária de fazer isso. E vocês veem que depois, quando o problema foi para a Itália, e eles demoraram, e a questão não era de impor isso de uma forma autoritária, mas de envolver as pessoas como um engajamento voluntário de proteção recíproca. Não sei se vocês viram, tem um vídeo muito interessante da República Tcheca, mostrando a questão do uso de máscaras na República Tcheca, e que a marca final que eles deixam é de que eu me protejo protegendo você. E essa lógica de uma situação que claramente caracteriza uma situação de alteridade, onde o outro conta para mim, onde o outro é importante para mim, mas ao eu cuidar do outro, eu também tenho que me cuidar. E essa lógica de alteridade é que permite fazer uma rede gigante de corresponsabilidades.
E talvez o que a gente esteja vivendo hoje seja, de uma forma dramática, uma gigantesca mudança, espero eu, né, de talvez uma possibilidade da gente refletir sobre essas relações sociais que nós temos. De como é que a gente pode pensar em que todos contam e de que a gente é responsável uns pelos outros, e aquela noção de ou a sociedade como um todo ou o indivíduo isoladamente não é um nem outro, mas a gente tem que buscar essa possibilidade de uma interação mais efetiva, onde todos são corresponsáveis por todos. É um desafio gigantesco, mas eu acho que é um embrião que está vindo com muita força nessa hora. Com certeza, obrigado. Com certeza. Não, quero fazer um comentário, é tão impressionante. Enquanto tu estava dando a aula, professor Goldin, eu recebi esse vídeo da República Tcheca. É uma coisa incrível, porque a informação ela está girando o entorno do mundo numa velocidade impressionante. Assim, se tu não ouviu falar o que o teu interlocutor está comentando, tu vai ouvir logo depois, com certeza. Claro. Porque é a primeira vez que a gente está enfrentando uma emergência sanitária mundial com essa disponibilidade de meios que a gente dispõe hoje de troca de informações, para o bem e para o mal, né? Certamente. Eu tenho uma pergunta, Goldin, até lembrando o que o professor Robert Janet falou, ele comentou que um dos aspectos que eles já estão enfrentando é a dificuldade de EPIs para os profissionais de saúde. Disse que não tem disponível. E que o outro problema é decisões éticas em momento de insuficiência de recursos, aquela escolha de Sofia, né, de identificar quem é que vai para o respirador. E certamente para os Estados Unidos isso é uma situação muito única, que na nossa experiência de falta de recursos já ocorre isso no sistema de saúde público, muitas vezes, mas... e ele comenta que o grande problema é como lidar com a ansiedade dos profissionais de saúde. Então, eu queria que tu comentasse sobre isso, falta de recursos, ansiedade dos profissionais de saúde tomando decisões muito difíceis e do ponto de vista ético também, de quem escolher para investir, para acessar recursos quando necessita, por exemplo, ventiladores. Esse é o desafio mais terrível do sistema nesse momento, né? Eu acho que no mundo inteiro, a quantidade de materiais que têm sido publicados nisso é inviável da gente conseguir ler todos esses materiais que estão saindo diariamente. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira publicou um documento muito bom, que eu tive a oportunidade de poder participar da elaboração, sobre triagem para a Covid no Brasil, especificamente pensando na questão de acesso a leitos de UTI. É um documento muito acessível, um documento que ficou enxuto e que ficou bom, e que vocês veem que várias instituições estão muito preocupadas com isso. Vocês veem que algumas situações que ocorreram, a China a gente não tem noção do que aconteceu, mas da situação que aconteceu no norte da Itália, da situação que está acontecendo nos Estados Unidos, das situações que ontem e anteontem estavam acontecendo na Alsácia e em Paris, de esgotamento de recursos e ter que começar a fazer essas escolhas terríveis. O fundamental desse processo todo de triagem é ter um sistema minimamente organizado que se mantenha. Primeiro, que nunca seja feita uma triagem por um profissional único isoladamente. Ou seja, essa é uma decisão que tem que ser, a bem da preservação da saúde mental dessa pessoa, ser feita no mínimo por 3 pessoas. O ideal dos comitês de triagem é que sejam 2 médicos e um profissional de saúde experiente também. Ou seja, pode ser um enfermeiro, pode ser um fisioterapeuta, que tenha conhecimento de suporte ventilatório, por exemplo. E que os 3 participem e os 3 façam essa avaliação e os 3 documentem nos prontuários dos pacientes que vão ser acolhidos ou não nas unidades de tratamento intensivo, essas suas decisões que são compartilhadas. Isso é fundamental. Os comitês têm que receber critérios que não sejam estabelecidos por eles, mas que sejam estabelecidos pelo gestor do sistema,
E esse é um problema que a gente vai enfrentar aqui no Brasil, porque nós temos a regulação de leitos de UTI em alguns estados já centralizada, e em outros ela não é centralizada. E aí, então, o órgão regulador estadual vai ter que ter critérios que sejam defensáveis, e a partir dali eles fazem essa alocação. E na medida que a gente tiver que fazer algumas opções, já tem claramente uma resolução do Conselho Federal de Medicina que estabelece os critérios de internação nas unidades de tratamento intensivo. Isso é uma resolução de 2016, e que ela já estabelece 5 prioridades de acesso às UTIs. É um documento muito fácil de ser transposto. A gente tem que objetivar com critérios que possam avaliar o grau de fragilidade dos pacientes, a necessidade de medidas de suporte e assim por diante, e escapar daquela situação mais simplória e, infelizmente, utilizada na Itália, que foi criar uma barreira de idade simplesmente descolada de critérios clínicos. Isso é inviável, pessoal, não se pode usar um critério isolado desse tipo. Isso é uma coisa que acaba acarretando uma discriminação, e nós temos que ter critérios que protejam os profissionais que estão na linha de frente fazendo essa triagem, mas esses critérios têm que ter uma base clínica muito forte para poder dizer que sim ou não, e essas prioridades que o CFM já estabeleceu em 2016 vão da prioridade 5 à prioridade 1, e o que o gestor vai ter que fazer é estabelecer em qual gradação nós estamos. E, infelizmente, se nós chegarmos no esgotamento, vai ser prioridade 1, e aí nós vamos ter que fazer toda uma outra abordagem de também não ser descaracterizado o paciente que não for ter acesso a essa situação, não poder ser considerado como alguém abandonado. E vocês imaginam o seguinte, o grande desafio para os hospitais vai ser dar um atendimento digno para essas pessoas que não vão poder ter as medidas de suporte que elas necessitariam, mas que vai ter que se fazer um bom tratamento, talvez às vezes apenas sintomático, para que elas não possam se sentir abandonadas, para que elas tenham algum conforto, né, de possibilidade de redução de dispneia, de dor e assim por diante, e que elas estejam acompanhadas por alguém que talvez não seja um familiar pelas medidas de restrição, mas que as equipes de saúde tenham essa possibilidade de dar um acolhimento humano, de dar um tratamento compassivo, adequado para essas pessoas, no sentido de acolher num momento tão dramático quanto esse. Se vocês leem os relatos de ontem, da situação que Paris enfrentou, foi de uma dramaticidade enorme. E eu acho que essa é uma situação que, se a gente não se prepara, a gente é atropelado. E eu acho que nós não podemos ser atropelados. Eu acho que nós estamos num momento da pandemia no Brasil que nós podemos nos organizar para ter minimamente essa estrutura de fazer uma triagem extremamente humana e justa, para que ela não tenha, mais uma vez, uma questão de iniquidade presente nesse momento. Professor, queria fazer uma outra pergunta em relação ao conceito, né, de uso compassivo dessas tecnologias, né? A gente está vendo a questão da cloroquina agora, né, e isso tem sido chamado de uso compassivo por algumas pessoas, mas a ideia, né, é um pouco diferente, né, no equivocado, original. Sim, sim. Mas o senhor pode diferenciar, para quem está nos ouvindo, o que é o uso compassivo no tradicional, né, e por que ele se diferencia nessa situação específica? Porque o uso compassivo é quando tu tem uma droga ainda experimental, que não tem ainda todos os dados que sejam suficientes para permitir o registro dessa droga para uso assistencial, mas tu já tem alguma evidência, que pode ser inclusive muito fraca, e que numa situação desesperadora de um paciente único, numa determinada situação, tu lance mão e a gente pode fazer uma liberação pelos comitês. Eu te digo o seguinte, a nossa experiência no Comitê de Ética do Hospital de Clínicas é bastante grande em avaliar uso compassivo, né? Ou seja, tem alguns pacientes que ficam fora de estudos
da indústria de novas drogas por não preencherem critérios de inclusão. Mas eles poderão se beneficiar com aquilo ali. Então, esse é um bom exemplo de uso compassivo. Agora, essa situação da cloroquina não é um uso compassivo. Isso aí seria um uso off-label, se a gente quisesse chamar. Que eu estou usando uma droga fora daquela especificação para a qual ela foi liberada para uso. E aí tem uma situação que é delicada do ponto de vista regulatório, que é pensar o seguinte: se a gente volta para aquelas situações das fases de pesquisa, e que a gente pode chegar e ter, por exemplo, essa situação estou tentando compartilhar a tela de novo, só para mostrar uma coisa que fica mais simples para vocês verem. Se eu já estou com uma situação de uma droga que tem uso assistencial, que nem a cloroquina, que teve toda uma experimentação que permitiu esse uso assistencial para aquela indicação. Se eu vou chegar e ter uma nova indicação que eu estou preconizando, o que eu faço? Eu não faço um estudo fase 4, porque o estudo fase 4 se adequa àquele uso assistencial para o qual ela foi liberada. Eu tenho que voltar para onde? Para a fase 2. E aonde eu vou estudar, então, o quê? Novamente, a tolerabilidade e a eficácia. Mas eu posso fazer, usando já a lógica do fast track, pensar que aquela droga que tem uma liberação para uso assistencial, se eu vou mudar a indicação, eu posso voltar, por exemplo, num estudo de fase 2B, onde eu preservo a garantia de tentar ver como é que é essa tolerabilidade pelo uso dos pacientes nessa situação, mas também agrego já uma questão de eficácia, no sentido de quê? De gerar dados mais rapidamente. Mas eu não posso simplesmente transpor isso. E uso compassivo não é isso, né? Uso compassivo tem toda uma outra lógica, no sentido de que a gente volta a dar para aquela droga que ainda sequer foi liberada um uso já prévio assistencial aos outros pacientes. Não sei se ficou claro, Daniel. Ficou super claro. Na realidade, eu conheço bem a sua farmacêutica, né? Essas fases não são bastante conhecidas, mas foi uma provocação mesmo, porque a gente percebe que está havendo uma confusão grande com esses termos, né? Muito grande. Karine, Alice, Ayrton, alguém quer falar alguma coisa ou encerramos? Eu só queria dizer que a falar do Goldin vem contra o que a gente tinha discutido esses dias, né, que era como que a gente cadastrava esse uso da hidroxicloroquina nesse momento, né, e a nossa preocupação das evidências que eram escassas em relação à própria resultado dos desfechos que tem, dos escassos estudos que comprovam a eficácia dela, né. Então, a questão de também monitorar quais são os desfechos que a gente vai ter usando e os efeitos adversos também desse medicamento usando numa população neste momento, assim, mas também a outra questão contrapondo, né, a necessidade da clínica, desse momento de também quem está lá na frente, né, atendendo o paciente, que era a alternativa que a gente tinha nesse momento de utilização, né, então, assim, também como é que fica a questão bioética desse uso tão rápido da hidroxicloroquina? Deixa eu complementar, eu ouvi, né, falar, Goldin, de um caso de um paciente com lúpus que vinha usando cloroquina há 5 anos e teve Covid, estava se tratando para Covid. Ou seja, usar um medicamento porque ele existe não é garantia nem de tratamento nem de prevenção. E essa tradução para o paciente, para as pessoas em geral, é que é muito difícil também, né? Que é essa situação
mas se bem não faz, mal não faz. E eu acho que os farmacêuticos estão aí para justamente contrapor essa ideia que o não fazer nada, né, é uma ideia errada, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente está enfrentando. Né? Eu acho que toda essa parte o papel do farmacêutico clínico nessa hora, né? Eu digo de incorporar os farmacêuticos nas equipes de saúde para dar garantia de interações medicamentosas, essas questões todas que a gente está enfrentando, e que é óbvio que o que acontece é que, numa medida que a gente está tendo com um grau de ansiedade que a população está numa hora dessas, faz com que medidas desesperadas sejam tomadas. Né? Aquela correria nas farmácias para comprar hidroxicloroquina, que o pessoal não sabia nem para que era, mas eu queria ter em casa. Eu acho que aquela caixinha da hidroxicloroquina serviu quase como um amuleto. Entende? Eu boto na porta da minha casa e o Covid não entra. Né? Eu acho que funcionou mais ou menos desse jeito. Só que não é assim. Né? E eu acho que a gente tem que responder com ciência, a gente tem que responder para as pessoas, tranquilizando que essas questões têm esse tipo de enfrentamento mais adequado que a gente pode oferecer. E aí, só para os nossos participantes do curso, né, saberem, a gente tem uma aula gravada também com o professor João Paulo, que acho que complementa bem isso, né? Não é, Ayrton? Ayrton participou da gravação comigo, falando mais detalhadamente dessas fases de estudo pré-clínico e dando uma boa noção de por que eles são tão importantes. Isso é fundamental. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta, Goldin. Eu dou a disciplina de saúde global, né? E claro que o momento, eu queria que tu colocasse assim, qual é o momento como sociedade que a gente vai ter em termos de globalização. Tu achas que a gente tem uma perspectiva de mais solidariedade, como é evidentemente necessária a colaboração de todo mundo para enfrentar essa pandemia, ou cada vez mais a gente vai ter as características de ganância, de cada um procurar resolver os seus problemas locais e tendo situações de imigrantes, por exemplo, né, que nem até desapareceu como assunto da mídia, mas eu fico e guerras, né, as guerras que estão ocorrendo, eu fico imaginando nesses locais onde tem imigrantes deslocados e guerras, com certamente também exposição a esse novo coronavírus, deve estar sendo uma situação catastrófica que nem aparece na mídia, né? Nem está sendo discutido porque está todo mundo sob ameaça, né? Então isso saiu da mídia. Queria que tu nos colocasse como é que é o futuro da humanidade depois dessa experiência, assim, daqui a alguns anos, como é que a gente vai estar enfrentando? Eu me caracterizo como um otimista prudente. Por isso que eu acho que a gente tem que dar uma visão de otimismo, principalmente muitos jovens vão estar assistindo essa eu acho que curso, eu né? acho que o mundo, né, a humanidade, desde que a humanidade sempre teve essas situações de solidariedade, de ganância convivendo. Eu acho que isso é uma questão que é inerente ao ser humano, não tem dúvida nenhuma disso aí. Agora, uma experiência tão traumática como essa que a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma vai trazer muitas lições. E eu acho que elas vão poder trazer para nós todos uma possibilidade de reflexão. Se a gente vai aproveitar ou não, é outra questão que a gente vai ter que ver como vai ser. Mas que, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade única que a gente está vivenciando em termos de poder refletir. Principalmente, eu acho que a palavra que mais está em voga é a noção de vulnerabilidade. Eu acho que talvez vários grupos da sociedade nunca se sentiram tão vulneráveis quanto estão se sentindo hoje, e porque pensavam que podiam se proteger, se excluir e sair, né? Mas hoje em dia eu não tenho para onde viajar, eu não tenho para onde me esconder disso aí, né? Eu acho que essa situação de vulnerabilidade, ela traz consigo a noção de proteção adicional, ela traz a noção de justiça, ela traz a noção de responsabilidade compartilhada. Eu acho que talvez,
se a gente souber aproveitar essa oportunidade para fazer essa discussão, sem dúvida nenhuma, vai ser um passo adiante para a gente construir uma sociedade mais solidária, não tem dúvida nenhuma disso aí. Bom, estou satisfeito, muito obrigado. Foi uma ótima reflexão. Não sei se tem mais alguma pergunta. Eu acho que teríamos várias, né? Mas eu acho que a gente estourou todos os limites de tempo. Então, eu acho que, né, pelo bem dos alunos, acho que a gente para agora e volta depois. Exatamente. Então tá, queridos, muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada. Se cuida. Deu. Nós que agradecemos. Beijo, obrigada. Então tá, foi ótimo. Foi Brincamos bastante, foi bem divertido, foi ótimo, foi bem legal.